Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Babassi. Hoje num cenário especial, uma vez mais. Não passou um ano, porque viemos cá em março. Estamos aqui em dezembro, ainda no mesmo ano. Apesar de ser um episódio, vocês já estão a ver em casa no próximo ano, em 2026. Agradecer uma vez mais ao Vitória por nos receber nesta casa que para nós também já podemos considerar a nossa casa. E hoje temos connosco o Pedro Mendes. Pedro, muito obrigado por esta oportunidade de podermos visitar a sua carreira e as melhores histórias. Certamente tem muitas, nós também já vimos pela forma como pesquisamos, e nunca esquecer que o Pedro está numa das melhores épocas do Vitória neste século. E depois fez carreira não só como campeão europeu no Futebol Clube do Porto e depois no Reino Unido, onde foi feliz em vários clubes. Por isso, vamos entrar nesta viagem. O Ricardo faz sempre uma pequena apresentação. Espero que goste. Obrigado, bom dia. Pedro Mendes, nascido em Moreira de Cónegos, despontou para o futebol na rua a jogar com os amigos do seu bairro. E foi precisamente graças a um desses amigos, Ricardo Fernandes, também ele campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto em 2004, que o Pedro se inicia no desporto federado, uma vez que foi ele quem o incentivou a juntar-se a ele no Desportivo das Aves aos 9 anos, onde encontrou o Sr. Pinheiro e o Sr. Américo como mentores nessa etapa. No 5º ano foi estudar para Guimarães, para a escola João de Meira e, fruto do convite de Tosé Mendes, foi treinar às captações do Vitória no pelado Maracanã. Brilhou num treino e aos 11 anos integra o plantel dos infantis do Vitória e, por incidência, um clube com um passado e um presente na formação de elite. Exceção feita a uma época em que jogou no Ribeira de Pena, a formação foi toda ela feita no Vitória, a jogar a 6 ou a 8 e muito marcada pelos derbys contra o Braga, onde o Pedro inevitavelmente enfrentava o Vítor Pereira. Além disso, na infância e juventude não perdia um jogo do Vitória aqui no Afonso Henriques e tinha 2 sonhos. Um dia jogar neste magnífico estádio e o segundo ter direito a calçar umas Diadora. Completou o 12º ano e no momento em que ia ingressar no curso de fisioterapia surge a oportunidade do futebol sénior e nunca mais alargou. Como jogador sénior representou Felgueiras, Vitória, Futebol Clube Porto, Tottenham, Portsmouth, Rangers e Sporting Clube Portugal. Com a camisola das esquinas ao peito, jogou pela Seleção Nacional em 12 ocasiões e marcou presença na fase final do Campeonato do Mundo em 2010. Ao mais alto nível conquistou uma Liga dos Campeões, um Campeonato Nacional, uma Supertaça, 2 campeonatos escoceses, uma Taça da Escócia, uma Taça da Liga Escocesa e uma FA Cup, a competição mais antiga da Europa. Penduradas que estavam as botas, enverdou pela via do agenciamento e desde setembro de 2012 que se tornou agente FIFA, sendo a par de Fernando Meira e Nuno Assis um dos sócios da M&M Sports. No capítulo pessoal é casado e tem 2 filhos, cresceu a admirar Zidane, Rui Costa e o Dan, do Vitória. É o único jogador do Vitória a ser eleito pelos adeptos para o 11 do centenário do clube. 4-4-2 sempre foi a sua tática preferencial. Noutros desportos gosta de jogar pádel para manter a forma. O seu prato favorito é uma boa vitela assada. O seu filme favorito é o Conde de Monte Cristo e a banda da sua vida são os YouTube. No capítulo das amizades, Fernando Meira, Nuno Assis, Quinito, Hugo Cunha, Augusto Inácio, José Mourinho, Harry Redknapp ou Robbie Keane são alguns dos que marcaram mais a sua carreira e que certamente o ajudaram a chegar ao topo do futebol europeu. Por isso e por muito mais, é para a equipa do 90 mais 3 uma honra poder entrevistar um dos melhores médios portugueses da nossa geração. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Pedro Mendes. Boa pesquisa. Tá tudo boa pesquisa, está praticamente, deve estar tudo certo, acho que sim. Bate tudo certo, tem a vitela assada. Entretanto as coisas vão mudando, mas uma boa vitela nunca dizemos que não. Mas... E eu começava, estamos nós aqui no Afonso Henriques, e nós próprios também já experienciámos o que é ser Vitória, o que é fazer parte deste clube e desta cidade, e por isso o que eu lhe perguntava era em que é que se traduz na sua ótica a mística do Vitória, da cidade de Guimarães? Bem, acho que
melhor do que palavras, e o que eu lhe posso dizer é num dia de jogo você ir ao centro da cidade, passar ali umas horas ali no centro, onde as pessoas se reúnem antes de vir para o estádio, e ver as várias gerações que se juntam, desde mais novos a mais velhos, a miúdos, e a romaria que fazem para o estádio, e a maneira como vivem o jogo, e a maneira como extravasam os seus sentimentos. E é uma coisa que o Vitória sempre fez muito bem, que é o culto de visitar as escolas, de visitar os infantários, levar os ídolos dos miúdos à escola, falar com eles. Então, o ser vitoriano já vem desde pequenino. Eu tenho o meu sobrinho, tem 4 anos, é Vitória e camisola, ou seja, já começa desde pequenino. Isso é um trabalho muito bem feito pelo Vitória, também tem que se dar mérito, tem que se dar valor, porque tudo nos miúdos desde novo o que é o Vitória, o que é gostar deste grande clube, e depois passa e temos muito orgulho naquilo que dizemos, que um vitoriano é vitoriano, não é vitoriano é vitoriano. E os ambientes que este estado proporciona são fenomenais e é a prova viva do que é ser vitoriano. E para esse miúdo, qual é que era a importância de vir a calçar uma Diadora no futuro? Não, o Diadora é engraçado, porque quando nós estamos... entretanto, as coisas mudam no futebol, mas no Vitória, no meu tempo, na formação, nos escalões, era infantis, iniciados, juvenis e júniores. E em cada escalão havia um treinador em que nós íamos passando treinador de treinador, o professor Matos, o professor Manuel, o Sr. Emílio e o professor Manuel Machado nos júniores. E o Sr. Emílio sempre tratou muito bem, os juvenis eram... Então, enquanto nós calçávamos, ou a Agile Sports na altura, ou sei lá, outra marca qualquer, já os juvenis tinham as Diadora. E o Vitória naquela altura era patrocinado para a Diadora, ela realmente tinha umas esteiras fenomenais, eram bonitas. Mesmo, eu não sei se lembram, mas eram bonitas. Então nós íamos lá no Maracanã, tínhamos lá uma estufa, e estavam lá as nossas botas, duras como pedra, não sei, e estava lá as Diadora de juvenis, e foi um dia... Então isto realmente era porque o Sr. Emílio realmente sempre tratou muito, os juvenis sempre eram... não sei porquê. Sempre tratou muito bem, eles tinham ali até mais que os júniores. Então a pessoa estava ali, foi um dia nós treinávamos Chapeladão, às vezes os meninos iam treinar, dava lá assim, a unidade na altura só tinha os 2 campos, 1 e o 2, e havia aquele, quando chegaram os juvenis, passo a passo, né? Quando nos anos infantis, que eram os iniciados, e havia sempre essa meta, que entretanto foi ultrapassar. E para além da Diadora, e também já iremos discutir o seu percurso como sénior do Vitória, mas qual foi o impacto de vestir a camisola do Vitória como jogador sénior? Dar esse passo em frente. Isso depois era... Não, porque na altura que não foi direto, porque o Vitória tinha o Corte de Felgueiras, em que entretanto o primeiro ano havia o sub-19 na altura, na formação havia o sub-19, e depois o primeiro ano de sénior havia este protocolo com o Felgueiras. Então primeiro o primeiro contacto com a camisola do Vitória já foi no segundo ano de sénior. Já com um bocado mais de experiência, de um ano de segunda liga difícil, tivemos um ano extraordinário. Com Fernando Meira, Lixa, Nuno Mendes, e na equipa treinada de Diamantino Miranda e o professor Jorge Castelo. E realmente fizemos uma época fenomenal, só miúdos. Quinto lugar. Fizemos uma época... entretanto, regresso ao Vitória, depois de um ano de segunda liga, que realmente fomos uma equipa sensação. Penso que foi o Gil Vicente que saiu na altura, o Gil Vicente de Santa Clara. Ou o Gil Vicente, equipas muito mais pesadas que a nossa. E então já regresso também com outro arcabouço, mas sempre quando vamos emprestados, temos sempre o objetivo de regressar. Sabemos que às vezes, lembro do Vitória quando foi campeão nacional de júniores, tem uma equipa fenomenal com Giannis e muitos deles, quase todos, não tiveram a oportunidade de regressar. Portanto, havia sempre a expectativa de regressar, mas sabemos que podemos regressar e ir outra vez. Mas pronto, mas havia esse objetivo e as coisas acabaram por entrar no primeiro jogo aqui. É o sonho, porque o estádio entrar naquele relvado e é por aquilo que nós andamos desde pequenino ali na bancada a sonhar e realmente tornou-se realidade. E encontra Quinito, que tratava-vos como os meus meninos. Fala-nos já tivemos a oportunidade de conhecer também o Fernando Meira, que nos falou maravilhas do Quinito, que gostávamos também de ter o seu testemunho em relação ao Mister. O Mr. Quinito era... E o Sr. Ribeiro. Com aquela consciência. Era uma maneira diferente de treinar, uma maneira diferente de se relacionar, a forma como ele tratava os jogadores, a forma
carinhosa, que falava com todos, os próprios treinos. Portanto, que cada treinador tem a sua maneira de ser, a sua forma de trabalhar, a sua personalidade. E eu acho que o Mr. Kinito realmente era muito especial da forma como lidava com todos e com a forma como treinava. Mas dê-nos um exemplo de como é que ele acolhia os mais miúdos também para as novas gerações perceberem quem é que era o Mr. Kinito. Era aquela palavra de carinho, aquela palavra de confiança, aquela palavra de conforto, de incentivo. Os meus meninos, daí é que vêm os meus meninos. E depois também, quando dava assim, quando tinha que dar uma dor, lá vinha-se o Ribeiro para um bocado de gelo na ferida. Portanto, eles complementavam-se muito bem. Agora não faço ideia como é que será o relacionamento dos treinadores, como é que eles falam no dia-a-dia, sei de algumas coisas, como é lógico, mas no dia-a-dia o relacionamento com os mais jovens, mas na altura o Kinito realmente tinha um tratamento diferenciado. E quando te ajudas mais experientes, que é que eu... Não, eu lembro-me ali numa palestra que estávamos aqui no estádio, que era um jogo, já nem sei contra que era, um jogo difícil, e tínhamos um jogo chamado o Geraldo, brasileiro. Eu estava na palestra, ele dizia, hoje vou precisar de uma equipa experiente. Geraldo, quantos anos tem ele? 35 professores, ele vai jogar. Eu tinha 20, sei lá, 26 a 20. Ele então vai jogar. Era muito engraçado, era giro. Engraçado, quer dizer, tinha a sua piada, o sentido de amor. Sempre que álcool na volta, ia passar na barba. Tinha coisas muito características dele. E esse Vitória tem mais figuras emblemáticas, não é? Começar por Pimenta Machado. Tem algo... Não, era uma equipa, tínhamos o Márcio Teodoro, tínhamos o Edmilson, tínhamos uma equipa, o Gilmar, o Arley, tínhamos uma equipa pesada, e nós miúdos entrávamos ali, no balneário, de saber onde é que nos íamos sentar, ali com tudinho pinças, com mesas, olha, não arranca-me. Agora as coisas são diferentes, mas era uma equipa pesada na altura, quando eu subo aos cenas, era uma equipa, quando vou treinar aqui, era uma equipa pesadinha. E também nessa altura havia uma figura que tinha uma presença no balneário que era o Alexandrino. Pode-nos contar algumas histórias. Isso, passávamos aqui eu lembro-me, como isto tudo começou, que nós recebemos uma chamada, logo às 9 da noite, ainda o Neno liga-nos e diz, logo às 9 da noite, todos tens de estar na unidade. Às 9 da noite na unidade. Uma reunião, digam ninguém, ok. Chegamos à unidade, descemos o balneário, estamos lá todos os balneários, sem ninguém sabe o que é que se passa. Isto entrou o presidente a falar e a apresentar o Mr. Alexandrino. Ele tinha ido há pouco tempo penso que ao Herman. Sim, ao Herman. Firmirto. Ele saca do megafone. Nós todos saca do megafone, boa noite. Apresentou-se amanhã às 8h30 ou às 8, aqui. Estamos todos cheios de sono, às 8 da manhã, vamos lá para o balneário. E ele, ok, agora vamos fechar os ossos. Estamos num campo verde, os passarinhos e as flores e as borboletas e não sei o quê, e vou entrar e o pessoal está todo a dormir. Acho que foi uma época, e eu acho que isso também nos salvou, porque aquilo foi uma época difícil, nós estávamos com muita pressão por resultados, aquilo acho que relaxou um bocado. Uma descompressão. Aquilo entrou ali também, o pessoal já entrava na palhaçada com ele chegava lá de sapatos de Aladino, grandes trompetes, batuques, aquilo era tudo menos um balneário de futebol. E que ele fez a terapia ao Zé António para ele deixar de fumar. O Zé António, a Manafá, que também tinha um problema no braço, quando nós só nos ríamos. Vai ficar bom ele. O Zé António, a primeira coisa ele foi... Não sei, já vos contaram essa história? A primeira coisa que ele foi sacar um cigarro, mal acordou. Tipo, nossa, não resulta. Alguma vez consigo que alguém deixasse de fumar, não? Mas o Zé, é verdade seja dito, o Zé, ao momento passou para o lado lá, porque ele, por exemplo, ele ficou aqui na saída do túnel, quando ele fez lá, e depois pusemos o contrário, e pusemos, quando ele acorda, ele está assim um bocado, ou seja, não adormeci aqui. Eu acho que ele, por momentos, passou para o lado lá. Mas a primeira coisa que ele fez foi sentar e sacar o cigarro. Estou doente. Sim, e seguimos para um ano que foi importante para o Pedro, que foi novamente a jogar em Felgueiras, em função das obras aqui do Afonso Henriques para a preparação do Euro 2004, e onde, pela pesquisa que fizemos e pelo que conhecemos do seu percurso, Augusto Inácio foi muito importante na sua afirmação aqui no clube. Fala-nos de como é que ele entrou no grupo, uma época também difícil, com 3 treinadores, e a aposta decisiva do Augusto Inácio. Ele
Ele acaba a época anterior, não é? Acaba a época anterior com o Alexandrino. Entretanto, vamos para Felgueiras. Ele também foi muito inteligente na forma, perante os jogadores que tinha, como montou a equipa. 3-5-2. Sim, na altura tínhamos três bons centrais, tínhamos o Kleber, tínhamos o Ricardo Silva, ele também adaptou o Rogério Matias a sentar ao lado esquerdo, tínhamos o Davids que fazia muito bem aquela ala esquerda toda, tínhamos o Abel e o Bessa, depois no Rui Ferreira, o Hugo, eu, o Nuno Assis, o Romeu, o Fangueiro, o Guga, ou seja, tínhamos vários jogadores para a frente que podiam fazer a diferença, e a verdade é que criámos ali em Felgueiras uma dinâmica de jogo extraordinária. Nós jogávamos muito bem. Acho que nesse ano acho que fizemos o nível de futebol, de jogo jogado, talvez dos melhores anos que eu vi uma equipa de Vitória. Melhor em termos de números da Cajé. Sim, também, ou seja, isso tudo, toda a gente saiu o potencial dessa época. O próprio ambiente, o estado de Felgueiras tem uma boa relva. A relva do estado sempre foi conhecida como uma excelente relva. O pessoal de Vitória, que é de Guimarães, para lá também o estado era sempre cheio. Então criava sempre ali um ambiente giríssimo, um ambiente espetacular. E acabámos de fazer uma época extraordinária, um futebol, e toda a gente se potencializado, se valorizado depois dessa época. E é nessa altura que eu jogar a 2 no meio campo, caso de 3x2, e que o Pedro Mendes começa a ganhar esse gosto de jogar Pedro Mendes como 8 mais boxe-to-boxe. Nós temos o Rui, que era mais fixo. Depois estava eu, estava o Nuno, estava o Hugo, estava o Assis, estava o Cunha. Mas a verdade é que nessa tática em que o 6 mais fixo, que anda muitas vezes até por ajudar um bocado ali os centrais, que fica ali quando o central tem que abrir, ele tem que compensar ali no meio. Neste caso é um meio que comecei a desenvolver mais as minhas capacidades, que era 6, que era 8, ou seja, e uma coisa que o Inácio fazia, e o Boinha, que o 6 como a primeira construção não via como terceiro central. Então quando o Rui tinha que baixar, era um 6 da primeira construção. E acho que nisso ajudou-me imenso depois no passo seguinte para o Futebol Clube do Porto, porque realmente deu uma valência que a nível de transporte, a nível de leitura, a nível de jogo jogado, de interpretação do jogo, esse ano foi muito importante para mim, porque realmente nessa tática eu tinha muito raio de ação, tinha muita bola, havia sempre, que nós em casa, muitas vezes, como também abafávamos um bocadinho ali em Felgueiras, abafávamos um bocadinho o adversário, ou seja, tínhamos as costas completamente, porque entretanto depois aquilo basculava, quando são questões técnicas. Como tínhamos também as minhas costas sendo salvaguardadas, também me proporcionou a chegar um bocadinho mais à frente, a aparecer. Quando estávamos na parte defensiva, eu era o primeiro depois a desenrolar o jogo, ou seja, para mim esse ano foi muito importante a nível individual. E também falámos aqui no episódio que gravámos com o Fernando, com o Flávio e com o Romeu, e algo que é inevitável aqui desta cidade, que é a rivalidade com a cidade vizinha, que é o Sporting Braga. E o Pedro até participa num jogo que nós falámos nesse episódio, que é um jogo com 58 faltas, por 3 lesões, e portanto isto mostra bem a agressividade. Não, isso já vem desde a formação. O Vitória Braga desde os infantis, desde os iniciados, é sempre o derby, e como falou muito bem no Vitor Pereira, que depois acabamos sempre de jogar contra os mesmos. Tira até bem, mas era fica atrás dela. E é sempre a ser rivalidade, sempre foi e sempre será. Não. E comparado um bocadinho depois com o que viveu, por exemplo, no Celtic Rangers. Ou seja, o sentimento da rivalidade está lá, mas eu acho que lá é outra dimensão. Acho que levam aquilo a outra dimensão. Porque acho que é mais, sei lá, é mais extremo, é mais, sei lá, é diferente. Aqui é uma rivalidade, ponto, é aquela rivalidade, mas acho que lá Assume outra dimensão. Lá também tem uma raiz religiosa, histórica. Eu acho que hoje em dia não pensam muito disso. Há um episódio, não sei se teriam chegar lá ou não, mas por exemplo, quando eu vou para o Rangers, estou no Portsmouth, um adjunto, que é o Joe Jordan, escocês. Então é no Portsmouth de entrar em campo, dizia e tal. E então eu vou para o Rangers uma quinta-feira, já se calhar já estou a passar perguntas à feira. É livre. Eu vou para o Rangers uma quinta-feira, aliás, eu viajo uma sexta de manhã, assino, dou uma corrida e jogo no sábado à tarde. O Joe Jordan, eles estavam a ver os vídeos que o Portsmouth ia jogar no sábado à tarde. Está a ver o vídeo e vê-me entrar. A primeira coisa que ele liga é só: Pedro, quando entrares logo, não te benzas. Portanto, apesar de ainda hoje em dia, acho eu,
pelo menos no meu tempo, e agora muito menos, certamente. A questão religiosa já não é muito. Há certos pormenores que eles nem fazem questão de, pá, se puderes evitar. De retra, ainda melhor. Outra figura incontornável desta cidade, e que também tivemos a oportunidade de falar com o Fernando, com o Romeu e com o Flávio, quando cá estivemos a primeira vez, é de uma figura mítica que é Neno, e que nós entendemos que deve ser sempre recordada, e gostava que partilhasse connosco também a experiência que teve com Não, o Neno. O Neno, aquela a mesma cara de anos e anos, era uma pessoa. Eu acho que, eu não sei se já disse, o Neno deve ser a única pessoa no futebol nacional que não tinha inimigos. Consensuar. Toda a gente gostava do Neno, seja de que equipa for, seja de que cor for. Era uma pessoa que onde quer que entrasse, era uma aura que ele tinha, sempre aquele sorriso. E eu acho que a melhor elogia que nós temos de fazer é que pegar numa pessoa no desporto nacional conforme nós o vemos e que nós o temos. E que seja consensual em qualquer cor, em qualquer estádio, em qualquer massa adepta, em qualquer clube. Eu acho que a melhor elogio que podemos fazer é a personalidade dele. E recorda-se alguma história em específico com ele? Com o Neno tive várias histórias. O Neno adorava uma boa discussão. O Neno, se nós quiséssemos picar o Neno, nós estávamos à mesa a jantar, era só levantar um tema e ele adorava uma boa discussão, era uma boa disposição, aquela gargalhada, pá, muitas. E com o jogador, já quando ele se tinha retirado, qual era a importância dele no balneário? Mesmo isso, era essa relação que ele tinha com os jogadores, aquela, sempre a palavra amiga, sempre aquele sorriso, com o Neno não havia tristeza, né? Onde havia o Neno não havia tristeza, era sempre a primeira pessoa a sair do autocarro, a primeira pessoa a entrar no hotel, a primeira pessoa na sala de refeições, estava lá com os jogadores, estava lá na conversa connosco, falava de tudo, mais alguma coisa. Privei muitas vezes com ele fora do ambiente de clube, pá, uma companhia excepcional. Não, acho que o Neno realmente foi uma perda enorme, porque mesmo nesta cidade era uma figura transversal a todas as gerações. Passava por ele na rua, vinha uma senhora de 70 anos, ao Neno dava um abraço e um beijinho, como vinha um menino de 10 anos e abraçava-se ao Neno. Portanto, acho que era mesmo as pessoas que cresceram nesta cidade com o Neno presente. Isso é a maior elogio que nós lhe podemos fazer. É a marca que ele deixou nesta cidade. Sim. Obrigado pelos testemunhos. Seguindo na viagem, outra figura que não era tão consensual, mais controversa, era Pimenta Machado, que inclusivamente lhe dificultou a saída para o Porto, que já estava anunciada em janeiro e que só se materializou na época seguinte. O presidente Pimenta era acho que personifica a palavra presidente. Acho que quando nós idealizamos uma figura, uma pessoa presidente, acho que o Dr. Pimenta Machado é aquilo que nós chamamos um presidente em pessoa, que é pela forma de lidar com todos, que é pela presença que tem quando entrava num espaço, que é porque respeito. Nós ouvimos o Dr. Pimenta a falar, era um respeito, era um silêncio, ou seja, era aquele tipo de pessoa que eu pessoalmente classifico presidente. Autoridade. Independentemente de tudo que possa ter acontecido ou aconteceu, não interessa, acho que é a figura que personifica um presidente. Agora tem as suas coisas, como qualquer, não era uma pessoa difícil, não era uma pessoa fácil. Dar prémios. Prémios, nós estávamos em Felgueiras, eu fui ter com ele, estávamos lá no hotel, e disse, presidente, hoje era o dia para um prémio. E ele disse, queres o melhor prémio de ir para o primeiro lugar? Eu disse, não. Está tudo certo. Não há nada a dizer. Arrumou logo a questão, né? Não tinha. E realmente essa questão do Porto estava a ver a posse ir em janeiro. Ele, à maneira dele, sim, já era para ser em janeiro. Havia a questão em cima da mesa, as coisas se concretizaram, foi no verão. E efetivamente, agora indo um bocadinho para o Porto, provavelmente era o médio, o Pedro era o médio que Mourinho precisava para equilibrar ali a equipa. Não, eu fui para um Porto, vencedor da Liga Europa, um meio campo fortíssimo, né? Claro que era um passo enorme, gigantesco para mim, mas tenho que confessar que ao princípio a minha expectativa não era de acontecer o que aconteceu tão rápido. Não sei. Porque aquilo tinha o Manišek, o Alenišev, o Manišek e Košarin, e depois o Alenišev, que é um craque. Claro que eu ali, na minha cabeça, vai ser o quinto.
Claro que depois também a tática de losango ajuda, que há sempre espaço para mais um médio. E o até jogava mais para um interior direito. Era isso aí. E não com medo. Não, era Costinha, eu, Maniche e Deco. Pá, quando o Costinha não estava, jogava eu a 6, encaixava o Alenichev, Maniche e o Deco. Ou quando o Deco não estava, eu o Alenichev. Ou seja, andávamos os 5 à volta daqueles 4. E até libertou mais o Maniche nessa Sim, fase. porque ele depois acabava sempre a ajudar mais o Costinha e o Maniche ficava mais à frente a apoiar o Deco. Depois que nós só jogávamos com 2 na frente, o Deco não tinha posição, era onde ele queria. Isso, o Maniche apoiava mais um bocado e eu compensava mais no Costinha. Pronto, também foi, acho que foi o nosso equilíbrio tático, inteligência tática, acho que foi o segredo para o nosso sucesso também. E como é que foi chegar a esse Porto? Foi para achar? Tive sorte. Nós vamos para estágio, vamos para a Alemanha para estágio e o Mourinho disse aos novos, era eu, o Serginho, o Ricardo, de quem é que lá estava mais? Eu, o Serginho, o Ricardo, Marco Ferreira. Bozinho também a chegar. penso que o Bozingo também. Então logo às 8 lá fora, aquele era um hotel, tinha tipo uma esplanadazita. Então nós ficamos atrás sentados numa mesa, só ele debaixo de um guarda-sol e as outras cadeiras assim fora. E nós sentámos nas cadeiras que estávamos. A minha sorte foi, porque eu estava aqui às 4, eu sentei-me onde tu estás, não é? E os outros sentaram-se aqui. Então começa a falar, uma tanga, começa lá a enrolar, do nisto eles estão lá em cima para eu tentava e apanhei pouco. Estes aqui ficaram, foi a paz. Foi a praxe e ao chegar lá, o Jorge... Mas o Mourinho também estava... Está feito. Não, o Mourinho estava feito. O Mourinho eles, ok, logo às 8, então ele pôs saído, vais tocar lá. E as outras 4 cadeiras aqui agora. E também ao chegarmos lá, o Jorge... Só Pedro anda cá, aqueles lá atrás, uns novos pentes atrás, para me dizer ao homem que hoje não queremos treinar. Se for, hoje estamos cansados, não queremos treinar. Disse, como é que eu... Cara, Rapaz, enrasca-te, agora faz o que quiseres, nós hoje não treinamos. Isso agora é contigo. Vamos, mas assim foi basicamente isso. Muito engraçado, muito giro. Mas aliás, espetacular, temos um espetacular. Já que está a falar do bicho, também há outra história interessante, que ele gostava de jogar a sueca, e houve uma vez que ele expulsou assim ao Ricardo Fernandes da mesa. Fizemos um truque. Foi da Alemanha, era sempre eu, o Ricardo, contra ele e o Pedro Manuel. Eles monstros. Então fomos jogar e uma coisa qualquer. Acho que já para o repente, não sei qual foi o truque que eu fiz, já para a ideia. Ele bate-me assim por lá na mesa. Sai daqui para fora, pá. Acabou isto. E ficamos assim a olhar para ele. Acabou a sueca, pá. Rua daqui para fora. Mas a partir daí, todos os estágios, todos no quarto dele, sempre no quarto do Jorge. Tudo aberto, uma fumarada toda aberta, um frio de inverno, um frio, porta aberta. Sempre. Sueca, sempre. Como é que ele era como capitão? Lá está, é um capitão. Lembro-me, estávamos uma vez no balneário entre os chefinhos, lá fora, eu estou fora, e o Reinaldo. Ou seja, havia essa mesma palavra de respeito e também havia respeito da estrutura com o Jorge. Né? Também havia respeito dele como capitão e o que ele simbolizava, o que ele redia, um capitão sério. O Manis esteve connosco há um par de semanas e também nos contou dos almoços que vocês faziam frequentemente, relógios que iam para dentro de panelas. Como é que eram esses convívios e a importância que isso tinha para o grupo? Nós tínhamos lá um restaurante perto do Olival, que íamos várias vezes, e, por exemplo, nós estávamos sábado de manhã, tínhamos de estar no Dragão às 3 da tarde, íamos lá almoçar. Uma outra vez, levei o carro dele, que eles estavam... Sim, mas lá está, juntávamos ali 14, 15, 16, 2 ou 3 vezes por semana a almoçar. Foi como eu disse, nós tínhamos realmente um grupo muito, muito interessante, muito unido, muito amigo, muitos portugueses que não eram portugueses perfeitamente integrados do que era o Porto e do que simbolizava jogar no Porto. Tínhamos um grupo muito interessante. Também teve que pôr o relógio na cabidela. Eu na altura nem sei se tinha relógio. Acho que chegou uma altura que era melhor nem levar relógio. E o facto de ter vindo do Vitória e da exigência
conhecida que os adeptos vitorianos têm sobre a equipa, sendo que já foi o melhor estágio que podia ter para chegar a um clube dito grande? Eu costumo dizer, e diz aqui, que um jogador que vinga no Vitória, a nível de pressão, está preparado para outro tipo de ambiente, outro tipo de pressão, porque realmente aqui exige. A massa associativa de Vitória é a melhor massa do mundo, de apoio, fazem mil e uma coisas de apoio à equipa, mas também exigem. E faz da cidade, não é? O facto Tudo. E fazem questão de demonstrar também o que exigem, e quando estão descontentes mostram isso mesmo. Vários jogadores que tivemos aqui que não conseguiram, sentiram dificuldades, mas um jogador que realmente consegue aqui no Vitória brilhar e se adaptar e fazer grandes épocas, está preparado para o tipo de pressão. Mas a verdade é que dar o salto da Vitória para o Porto já é um salto importante, mas para um Porto que tinha acabado de ganhar Taça UEFA e depois veio a ser campeão europeu, é um salto ainda maior. Se tem de exigência e de pressão, já sentia no Porto quando entrou que o objetivo, falava-se esse objetivo de ser campeão europeu, ou não pensavam isso? Não, isto, quando se entra no Porto, logo é ser campeão nacional. A partir daí não podes perder no jogo no campeonato. Ou seja, aquela pressão todas as semanas. Portanto, aí está logo. E há sempre o sonho, que é ser passar a fase de grupos. O objetivo é passar a fase de grupos. E depois não vemos o que é que está. A verdade é que também realmente, também derivado daquilo, o grupo, nós tínhamos uma exigência no treino que acho que foi única. Eu nunca tive uma exigência de treino como tive naquele ano do Porto. Nós maltratávamos uns ao outro, ninguém podia falhar, ninguém podia relaxar, ninguém podia. Se eu relaxasse, eu estava a levar com o Jorge atrás de mim a tratar-me tudo e mais alguma coisa. Ou seja, havia uma exigência tal no treino que depois no jogo aquilo estava sempre presente. E é por isso que eu acho que hoje em dia, é por isso que eu acho que o treino é importante. Que quanto mais tu pões exigência no treino, a pressão em ti próprio, melhor vais estar preparado para o jogo. E então nós tínhamos essa. Para já o Mourinho, o treino do Mourinho, nós não descansámos, era sempre tudo seguido, sempre tudo Eram curtos, mas com tudo ligado. Começávamos lá até que nós entrávamos, tinha os 3 campos do Olival, aquilo estava tudo marcado, mas era tal, sempre a andar. Depois muita intensidade, muita pressão, ou seja, aquilo não se podia falhar, tu falhavas um passo, levavas uma dor, aquilo era muita pressão, então isso também te prepara para o jogo do fim de semana. E a verdade é que no campeonato nós praticamente ganhamos jogos, acho que nem sei se empatámos 2 jogos ou 3, já nem sei, acho que não perdemos nenhum jogo nesse campeonato. Acho que não são invictos, mas praticamente. Empatámos em Alvalade, empatámos na Luz, acho eu. Não sei, acho que não perdemos. Ganharam na Luz, Ou ganhámos, ou perdemos, foi a final da Taça, antes da Liga dos Campeões. Acho que deve ter sido talvez a única derrota. O na Luz é o jogo do Petit, aquela bola com o Bahia, portanto acho que ganharam um gol do Benny McCarthy, 1-0. Sim, não interessa, ou seja, mas havia essa. Depois de ser 4-5. Mas havia essa. Empataram na Luz. Acho que empatámos até. É o gol de Simão, Costinha e Simão. Costinha, exatamente. É a estreia da Luz. E acho que empatámos também em Alvalade. Empatámos em Alvalade, acho eu também. Não sei se o Jorge não marca aí. Mas acho que posso meus pais. Qual é que foi o momento mais decisivo no que respeita às Champions para... Eu acho que foi com o Manchester United. Eu acho que foi, que depois aí também começas a acreditar a sério. Não é? Porque o Manchester United, à altura, se tu consegues passar, depois começas realmente a acreditar que é possível, e depois sabes como é que é. Quer dizer, aquilo vai na onda e começas a acreditar. E a derrota na Taça com o Benfica, como é que faz? Ou na equipa, como é que o Mourinho os segurou para depois... A coisa boa é que a Champions é logo a seguir. Sim, nem dá para respirar. Ou seja, mas é pensar na próxima. Ou seja, aquilo ok, o pessoal na Ásia, claro. Mas já estávamos na nossa cabeça, mal acabou o jogo, já estávamos a pensar Em Gelsenkirchen. Sim. E ganha, o primeiro título que ganha, inclusive, é aqui em Guimarães, também é simbólica a Supertaça ser jogada aqui e ter ganho. Foi o primeiro. Foi estranho virar ali no outro. Foi estranho entrar, mas faz parte. Mas já entra no estádio novo. Já é, estado de novo. E também por falar em Supertaças, para fechar o tema das Supertaças, perde a Supertaça Europeia contra o AC Milan, o seu ídolo Rui Costa, e queria-lhe perguntar, porque há uma frase mítica que fica de Mourinho ao fim desse jogo, que alguém tinha que pagar essa fatura, e foi o Sporting a seguir, onde o Porto acaba por ganhar por 4-1. Sendo que esse é um dos momentos em que percebe que tem claramente um treinador diferenciado à sua frente. O discurso do Mourinho e a forma como
como ele lidava com as situações e que transmitia, ou seja, uma mensagem às vezes lá para fora, outra mensagem lá para dentro, como é lógico, não é? Mas havia sempre, o discurso dele havia sempre um discurso positivo, sempre para tentar, ok, as coisas não correram bem, mas logicamente, ok, vamos bem passar na próxima, tentar desvalorizar o que acabou de acontecer. Aí está que, lógico, internamente temos que analisarmos o que é que correu bem, o que é que correu mal, essas coisas. Mas o discurso dele, logo de virar a agulha para o outro lado e tentar fazer esquecer aquilo que correu menos bem, penso que era inteligente de parte dele. E depois segue-se o início da sua jornada pelo Reino Unido, e eu queria lhe perguntar, porque efetivamente o Porto nessa altura viu sair muitos dos seus jogadores, o Pedro foi um deles, sente que poderia ter ficado no Porto mais tempo, ou esse passo era o natural e era efetivamente um campeonato que queria muito jogar? É mais isso, né? Era mais isso que logicamente podia ficar, mas quando surgiu a oportunidade foi tudo muito rápido. Quando surgiu a oportunidade de ir para a Premier League, para um histórico como o Tottenham, logicamente não pensei um bocado, mas decidi tomar esse passo. Acho que a Premier League é sempre aquele campeonato, talvez agora esteja, mas na altura já era aquele campeonato que nós olhávamos com... Era mais competitivo. Mais competitivos, Sim, mas grandes jogadores em Mundial, grandes... Passou-lhe pela cabeça que um ano antes estava no Toral e agora estava... Só disse, isso foi que o passado eu do Porto, mas sempre morei em Guimarães. E eu vinha com o Nuno Espírito Santo, aí com o Ricardo, íamos e vínhamos todos os dias. E a verdade é que um dia estava, quer dizer, do ano passado estou no Toral, e este ano estou aqui em Trafalgar Square, ou seja, as coisas num ano realmente mudaram muito. Mas, desculpa, desde aqui contar uma explicação. Foi internacional em 2002, em 2003, 2003, profissional Oliveira. É uma vitória. Depois vai para o quarto, é campeão europeu, vai para o Tottenham, os melhores clubes do mundo. E não torna a ir à seleção. Até ir para o Sporting não vai à seleção. Não encontro a opção. Um campeão europeu. Não encontro. A única coisa que eu posso é a opção. mas alguns dias falaram consigo? Não. E tem mágoa de não ter ido ao Euro 2004? Agora que tens aquela expectativa, né? Tu sabes aquilo que estás a fazer, sabes o que representas, sabes o clube que representas, sabes o que fazes, sabes o teu valor, sabes tens qualidade para lá estar e não vais logicamente a essa frustração. E tinha esse sonho, felizmente aconteceu em 2010, mas tinha essa ambição de representar a seleção num campeonato, o campeonato europeu, o campeonato do mundo. Mas a única forma de eu olhar para isso é que foi a opção, nem amigáveis ia. Via jogadores aí que estavam a fazer, sabe? Não lembro, mas... Carreiras mais modestas? Como das apetite, pode mais jogador, não? Sim, ter a oportunidade, às vezes, que até a época onde estava a correr bem, a seleção era uma tábua de salvação e para relançar determinadas situações, eu estou aqui a jogar, estou aqui na Premier League, são opções. Sendo que quando chegou ao Tottenham, em função de Hélder Postiga também ter entrado no negócio e a época ao Hélder não ter corrido tão bem, que tinha que provar mais, porque era estrangeiro português, jogava um campeonato novo, e se isso foi... Por acaso não encarei desafio por aí, Chegou a dizer que sou um caso diferente, que era ser feliz em Inglaterra, portanto, ou seja, havia essa associação na altura. Sim, mas nem sequer quis associar quer o Hélder, a época do Hélder, quer o que eu poderia acrescentar. São jogadores diferentes, posições diferentes, que o Tottenham também estava diferente, com o Frank Arneson que tinha entrado, com o Santini, e foi um desafio que eu não... E o início correu muito bem, às vezes. Não, a época correu, o Santini teve sempre um grande problema com a linguagem, que o inglês dele não era tão como tradutor, e quando tens um tradutor a mensagem não passa igual. Por outro lado, o Pedro falava muito bem inglês, que isso até foi uma coisa que elogiava-me bastante bem si. Sim, falava e falo, mas pronto, o Santini teve esse, apesar de haver muitos jogadores novos na altura, também no Tottenham assinou alguns jogadores, mas a mensagem dele estava a ter dificuldade em passar, então tinha um tradutor, mas acabámos de fazer uma época, penso que em 7 e em dezembro, portanto uma época até engraçada. Sim, e depois também perguntar-lhe quais foram as maiores dificuldades que sentiu em campo na Premier League, não é? Porque é uma liga com uma intensidade muito alta, apesar de ser um jogador com características, sempre foi um jogador que percorreu muito terreno e habituado a esse, lá está, essa questão do box-to-box,
Mas é mais isso. E o meu gosto pelo 4-4-2 é mesmo de lá, porque é o 4-4-2 puro, né? Não, sim. só que é muita intensidade, são os 90 minutos, não cais ao chão, só se vês mesmo lá. Se não cais e levantas. Pensar rápido, há tempo para pensar. É sempre andar, Se apanhar um Ben Thatcher pela cena. aí já não te levantas. Aí já não te levantas. Mas é isso mesmo, a intensidade, é o ambiente, é diferente, é diferente. Robbie Keane foi importante na integração. Não, foi uma excelente relação com o Robbie. Ele, por isso fiquei lá no hotel, eu passava todos os dias, levava-me, trazia-me, estava com ele. Foi importante na minha adaptação. E querias falar aqui de um golo monumental que o Pedro marca e que é anulado. Ainda se lembra disso? Sem ser leve. Era Golabeck? Esse golo de tudo que nós íamos, e depois o que se fala, o que se constatava, se isso é validade, nós vamos às competições europeias, que o Tottenham já não ia, com esses extra 2 pontos, acho que estávamos para em sétimo, isso já não sei, já não sei dizer. Pronto, sempre que o VAR vem à baila, esse golo vem à baila, né? Sendo que Alex Ferguson, que o treinador adversário, no final do jogo, pede tecnologia no futebol em 2006 por causa do gol. Mesmo da goal line technology e o VAR, portanto, isto agora já, mas há uns anos esta parte que ainda não estava introduzido o VAR e a linha de gol também não, que está sempre que se tende a minha discussão, lá vinha o gol do Pedro. Também o gol do Pedro. Portanto, mas isso já se fala, ainda bem que não entrou, que assim fala-se. Se entrasse, ninguém falava. Acho que começaram até a testar bolas com a tecnologia. Sim, começaram. Portanto, entretanto, também acho que há um gol do Lampard pouco tempo depois. Não sei se é pela seleção que também entra, então ganham ainda mais força para. E só dizer que as casas de apostas nesse validaram o seu gol e apagaram-os a me pagar, não sei. Se calhar poucos apostaram que nós íamos ganhar, por isso é que eles pagaram. Depois dá-se a saída para o Portsmouth pouco depois, do Tottenham para o Portsmouth, e bem-lhe dá a notícia do interesse do Portsmouth até é o filho, da equipa, filho do treinador. É o Jamie. O Jamie também tem uma excelente relação, ainda hoje, também importante na integração no Tottenham. Como é que ele abordou para lhe dar a Ele dá muito bem com ele, só porque tens que jogar para o meu pai, pá. Como é que eu vou jogar para o teu pai? Estão lá embaixo, não. Como é que eu vou jogar para o teu pai? Tens que ir, andou, porque entretanto Já o Southampton, né? ele estava no Southampton na altura, entretanto quando ele vai para o Portsmouth, entretanto há uma mudança de treinador, não estava a gostar muito, mais coisas estavam a correr com o Martinelli. E então disse, ok, se calhar é a altura para... E ele vou baixar à praia. Chego lá, a primeira coisa que é espetacular, foi dos melhores sítios que eu já morei, espetacular, para morar é fenomenal. A primeira coisa que ele faz, ele leva-me lá, olha, aqui uma casa, ele tem um castelo lá mesmo em frente à praia, aquilo muito bonito, estava lá um restaurante top, a almoçar. Agora vamos ao campo de trás. Aquilo é tipo balneário de escola, que estávamos 5 ou 6 em cada balneário, isto ainda acreditava no clube da Premier League, né? Em que tu entras, tens 5 ou 6 jogadores em cada balneário, completamente dividido, que era um balneário de escola, uma cantina em cima, e 2 campos ralados. Isso é a Premier League ao mais alto nível. E, entretanto, no ano a seguir põem em contentores. Põem em contentores, aquilo tinha um parque de estacionamento, eles põem os contentores, sei lá, vamos pôr como daqui e ali, 2 andares. Mesmo assim não estavam juntos. Não, aí já estava o balneário e a chamada a parte de baixo, a parte administrativa a parte de cima, contentores, Premier League. E assim foi. E essa figura do Héctor é um treinador à moda antiga, é um Não dava treinos. Entrava, ele entrava passado 15 ou 20 minutos. Depois depende, nós víamos para ele, quando ele estava lá o desgraçado, todos juntam ele. Todo. Outra vez. Mas esse é verdadeiro old school. A palestra dele era almoçávamos em casa, jogos em casa, almoçávamos em casa. Eu morava lá, depois acabei por ficar perto onde ele morava. Era mais ou menos 1 hora de carro de Portsmouth. O jogo às 3, tinha que estar lá à 1h30. Então, almoçava em casa, saía de casa lá para o meio-dia, ia. Chegávamos lá, em balneário, ele entrava com um envelopezinho com a equipa. Hoje vai jogar, Come on, boys! O adjunto metia as bolas paradas na parede, siga. Está a andar. Nos cantos ele estava só de bolas tensas, não era? Mas Nada, é bola no ar a todos. Que chegas lá e queres dar a banana, ei! Olha aquela
balãozinho, nós tínhamos uma equipa pequenina, Sim. sou o camba, estou lá de estádio, só é dar aquela balãozinho que eles atacam a bola. Isto é agora bananas e truques. E antes disso, dessa grande equipa que formou em 6-7, e se calhar aqui em Portugal, não foi, neste momento se calhar já não há tanta memória para isso, mas o Pedro foi um dos heróis daquilo que em Portugal se chama o Great Escape. Já, ainda hoje, lá, Claro, o que é que lá ainda fui lá há pouco tempo. Aliás, até tem em casa, era uma chave da cidade. E o Mandarich, o presidente, entretanto, já não está cá. No fim, São Pedro tão uma prenda que nunca mais te vais esquecer. Ele é que se esqueceu, nunca mais deu nada. Não, e era um jogo contra o Manchester City em casa. Nós estávamos enterrados, estávamos, sei lá, já davam dados como mortos, estávamos mortos. Era mesmo o jogo do vai ao racha. Ganhámos 2-1, que eu faço os 2 golos e um gol aos 93. 2 golos fora da área. 2 golos fora da área, sim. Aos 90 mais 3. 93. E aquilo foi, entretanto, aquilo foi mesmo. Depois vamos fora ao West Ham, ganhámos 4-2, jogámos em casa, não sei quem é, depois aquilo engata. Pusei 27 e acabou no campeonato. E acabámos no Wigan, já não precisava de jogo, entretanto, outra equipa, ou seja, nós safámos um jogo do fim, que era inacreditável. E na época seguinte fazer melhor, fica no 8º lugar. Não, mas Não era bem visualizado. na época temos uma equipa das vezes. Temos uma equipa. David James, Canu, Sol Campbell, Andy Defoe, Fernandes do Alá, Johnson. A nossa equipa no ano a seguir, como é David James, tens o Gleb Johnson, lateral direito, tens o Campbell, o Distan, o islandês, o Randerson, o maluco, Um cara outro. depois estava eu, o Lastiarra, depois tinha contrato o Sully Montari, depois temos o Canu, temos o Nico Kranker, temos o Defoe. Que não era. O Canu aparecia, começava a época, ele aparecia 2 semanas antes de começar o campeonato. Para a época não é comigo. E depois, o primeiro jogo joga 15 minutos, o segundo já lá está. Nós temos uma equipa fenomenal. Essa não é uma equipa que depois acabámos de ganhar. Passado um ano ganhamos a FA Cup. Tínhamos uma equipa fenomenal. O Manuel Fernandes estava lá 6 meses. Tínhamos o Taka, também a ala direito, um bom jogador. Tinha o Crouchy, Peter Crouch depois. Tínhamos uma equipa muito boa. Falando da FA Cup, queria lhe perguntar qual é que é a sensação de ganhar um título, que é o título mais antigo a nível europeu, ganhar em Wembley ainda por cima e com uma particularidade, porque nos festejos usou o cascol do Vitória. Claro. Fala-nos desse dia. Isso tem uma... É uma competição, mas sendo um outsider, eu acho que se jogas numa equipa grande, tu acabas por ganhar, gostas e é extraordinário, sem dúvida, mas estás numa equipa considerada pequena, chegares lá e ganhares uma FA Cup, realmente é algo que ainda te deixa mais orgulhoso, do meu ponto de vista. E foi porque havia sempre, entretanto foi com o Cardiff, o Cardiff também tinha eliminado já não sei quem. E claro, o meu pai foi ver o jogo, ele levou o cascol de Vitória, e subir a escadaria do Wembley com o cascol de Vitória é bonito, né? É bonito. E a verdade é que, apesar de não ter, sem ser sentimental, não ter qualquer tipo de... A minha ligação de Vitória será sempre sentimental e por ser de cá, mas pessoas associam muito, qualquer parte do mundo, pessoas que eu conheço, muita gente pensa que eu realmente trabalho na Vitória, porque acho que aquela imagem, depois muita gente pensa realmente que eu tenho, para além do passado profissional, pensa que eu faço aqui, que tenho... portanto, porque a minha ligação de Vitória será eterna, na lógica, será eterna. E queria perguntar, já agora, nessa final da taça, não foi os que roubaram as medalhas? Que roubaram as medalhas ao Glenn Johnson, não sei se lembra. Para a minha não, a minha foi até ficou bem guardado. Mas queria voltar um bocadinho atrás. Porque até nisto, desculpa lá, só para tu veres a medalha é assim. A medalha é aquele estojinho assim quadradinho, é uma medalha assim pequenina. Não é nada extravagante, não é aquelas medalhas, ou seja, tem lá em casa, é um estojinho, uma medalhinha pequenina, passa lá uma moeda de 50 cêntimos, talvez, desse tamanho. Uma coisa assim pequenina, ou seja, é mesmo o valor da conquista em si, em vez de ser um calhamaço para andar ao peito. Eu queria voltar atrás, mas já referiu, porque é inevitável não falar do Ben Thatcher e desse, que é considerada talvez a entrada mais...
mais duras da história da Premier League. Isso eu não me lembrei, e acho que não me lembrei durante uns 2 meses que tinha acontecido. Eu acordei no hospital, passei completamente, acordei no hospital. E há coisas curiosas que depois uma pessoa acaba por perceber em relação ao nosso corpo e como funciona, e porque entretanto eu quando acordo no hospital está lá o doutor, só penso a ligar à tua mulher. A minha mulher. Nós temos um nome que nos tratamos, ou seja, não está o nome dela no telemóvel. Disse, como é que chama agora a minha mulher? Eu perguntei e tu disseste. Ou seja, uma pessoa mesmo estando completamente, ou seja, a nossa subconsciência consegue responder, e também lhes deu algum conforto, ou seja, não estava completamente apagado. Mas depois fiz os exames que tinha a fazer, foi uma Santa Bárbara. Foi a polícia ao campo de treinos, que várias pessoas fizeram queixa sobre ele. Passou lá a polícia ao campo de treinos, só porque eu não quis assinar nada. Mas o Pedro não quis. Não quis. Depois recebi uma carta dele a pedir desculpa, a letra perfeitamente uma letra feminina, Escrita pela secretária lá do clube, certamente, que eu desvalorizei por completo. Sim. Mas depois cumprimentou. Quando se voltar. Cumprimento, isso. O que mais fazer? Isso não vou deixar de cumprimentar. Não tenho respeito, não tenho qualquer tipo de simpatia, não se cobra por ele, mas estás num. Eu acho que, porque isso o futebol não é só isto. O futebol, tu tens milhões de pessoas, tens miúdos a ver, tens todos os tipos de gerações, pessoas que passam coisas muito piores do que eu passei, e tu queres que as pessoas tenham respeito pela sociedade e pelo próximo, não sei o quê. Ou seja, eu acho que tu num palco daqueles, a ser visto por milhões de pessoas, também tens de dar um bocado o exemplo. E o que foi. Nunca falei com ele, não dou-te qualquer tipo de simpatia ou respeito, mas acho que naquela altura acho que foi fundamental. O curioso é que os jogos com o City para o Pedro eram sempre maus, porque o Joey Barton também no ano a seguir. Também me deu ter, porque eu gostei também tinha esta coisa, eu gostava de jogar contra eles, as coisas corriam bem. E o Joe Barton também não é um jogador, não era limpo, né? Não era o que tinha mais fair play cá. E realmente o jogo estava a correr muito bem e ele tirou-me completamente do jogo. E o Redknapp até é castigado porque veio defendê-lo e Sim, que eu disse mesmo que eu estava lá nas palavras dele, estava the boss of the game, mas ele tirou-me completamente do jogo. Deu-me duas, uma no calcanhar e uma no Aquiles, que rebatou comigo cedo. Sei lá. Só dizer também uma nota que em 2006 foi eleito o jogador do ano pela BBC da Zona Sul de Inglaterra. Dos clubes de baixo, sim. É mais. Não, as coisas que depois. É curioso porque ser treinado, depois tens vários treinadores e vês a diferença. Ser treinado por estes treinadores da velha escola, tens uma liberdade que os outros não te dão. Estes treinadores old school. Padronizado, é menos. Eles chegámos à palestra depois, ele começou a ver, ele aí parou. Quantos passos é que nós fizemos? Quantos é que falhados? Ou seja, ele depois é só a questão técnica do jogo, não quer saber se correste 10 km ou 15 km, ou se cobriste esta área, ou seja, dá-te uma liberdade que realmente na altura eu gostava. Liberdade com responsabilidade. Eu também ia gostar do 4-4-2 foi em Inglaterra. Porque um 4-4-2 bem treinado, eu acho que é espetacular. Essa é a minha maneira de ver. Isso que eu sou o Rangers, e eu queria lhe perguntar se distam entre Ibrox e Guimarães 2.700 km, são muitos quilómetros, mas queria lhe perguntar se em termos de ambiente é assim tão longe. Não, o ambiente, o ambiente do estado de Dom Afonso Henriques é fenomenal, infelizmente não em todos os jogos. A verdade tem que ser dita. Há determinados jogos que o ambiente não é igual, como há pouco estávamos a falar, os últimos anos, por exemplo, contra o Sporting espetaculares, contra os ambientes contra o Braga, contra o Porto, contra o Benfica, um outro jogo, jogos de competições europeias também. Mas um ambiente quando estamos no Afonso Henriques com 28, não é o mesmo que o ambiente quando estamos com 12 ou 13 mil, na loja. Ibrox são 50 mil todos os dias, todos os jogos. É um ambiente, é um barulho, a própria construção do estádio, também aquela construção mesmo vertical à britânica, também ajuda. E realmente é um estádio extraordinário para jogar. E quando é que aprendeu o nome dos seus colegas de equipa? Só depois de entrar. Foi de Vespa, fui calista, porque eles isto foi muito. Ainda temos mais um bocado, não temos muito. Porque eu recebo uma coisa boa com o Harry Redknapp é que ele dava-nos folgas.
Pá, muito rápido, nós vamos para a África do Sul para a época. Ao ir para baixo, jogamos contra o Manchester United na Nigéria. E depois vamos para a África do Sul para a época. Chegamos lá, fazemos um treino, jogamos contra o Ajax Cape Town, pá, é uma terça-feira, quarta-feira Safari. Vamos, quarta, quinta, sexta Safari. Voltamos para a época. E eu estou com ele, mister, já não vou a casa. Pá, precisava de ir a casa e tal, cheio. Ele, ok. Então eu apanho um voo diferente, eles vão para a Inglaterra, eu venho para Portugal, África do Sul, e passo aqui mais 2 dias, e portanto numa pré-época tive praticamente uma semana sem treinar, no meio da pré-época, e está tudo certo. E agora já me perdi um bocado, estavas a falar de chegar lá. Pegou o nome dos depois. Entretanto, exatamente das folgas, ele dá-nos 2 dias de folga ao meio da semana, terça e quarta. Disse ok, estava a caminhar, disse ok, fomos até Londres, passar 2 dias e tal, disse o telefone toca na quarta. Não, minto, quarta e quinta. O telefone toca na quinta. E disse, comecei a ver Escócia, Glasgow, tudo. Então comecei a pesquisar um bocadinho, realmente o clube muito interessante. Tinham acabado de ser eliminados pelo Kaunas de Carvalhal, aquele estava uma evolução, aquele estava um ambiente de cortar a faca. E eu comecei a ver e tal, por que não? Vamos lá, é mais um desafio, siga. Então chego bem de longe, chego lá abaixo na quinta ao fim da tarde. Que 6 da manhã avião para Glasgow, às 7 da manhã, às 8 da manhã. Cheguei lá, exames, assinei, dei uma voltinha ao campo com o treinador adjunto às 2 da tarde, convocado para o jogo a seguir. Esse convocado para o jogo a seguir. Eles dão uma lista da convocatória com o número e com o nome, então levo para casa que eu não conhecia. Eu conhecia um outro, conhecia o Barry Ferguson, conhecia o David Weir, conhecia só 2 ou 3. Então para eu ver assim quem é quem, as caras, estive a ver na net as caras, que pá, sábado estou lá e entro para a palestra. Também não havia palestra. Aquilo é sábado, nós almoçávamos no estádio, jogo às 3, temos de estar no estádio para as 11h30, 11h15, almoço 11h30, reunião, não conhecia ninguém, cumprimentei. A titular, e agora? Pedro, 4-4-2, jogas aqui, assim ganhámos 2-0, homem do jogo, garrafinha de champanhe, que eu sempre aquela garrafa de champanhe no fim. Para os copos com eles no fim, ainda estava na primeira cerveja, eles já me tinham posto mais 3, o Boyd, que encharca, que é uma coisa, ainda estava na primeira, eles já tinham posto mais 2, isso, às 10 estava arrebentados, aquilo que tivesse 6, eles começam a assim, eles não comem, isso não se come aqui, que aqui não há nada, é só ver, às 10 arrebentados, e foi assim, e foi, adorei, ainda hoje vou lá muitas vezes, sou muito bem tratado, convidam-me para muita coisa, inclusive é para almoços oficiais. O jogador do ano lá na Sim, por exemplo, ainda contra o Futebol Clube do Porto, convidaram-me para o almoço oficial, convidam-me para várias situações. Eu tenho uma relação extraordinária com eles, com os adeptos. À minha frente, onde eu fui morar, estava um diretor do Celtic, e cumprimentava só 2, não é? Então venho de férias, quando chego de férias, tenho um cavalo à porta, na minha casa. Parabéns, vou caminhar. E era uma garrafa de whisky do Celtic, uma garrafa assim, uma caneca de Celtic, tudo Celtic. Entretanto, depois comecei a falar com o senhor, que era muito simpático. Portanto, eles tinham também este sentido do meu escocês, que é giríssimo. É típico. Que é giríssimo. E depois estamos a entrar na reta final, dá-se o regresso a Portugal e ao Sporting. Fê-lo na altura em função do Campeonato do Mundo de 2010 ou era uma vontade sua jogar noutro grande? Não, também havia essa vontade de representar, estava muito bem onde estava, não havia dúvida nenhuma, mas sabia, e não posso esconder isso, que o campeonato escocês na altura não tinha a visibilidade que tem hoje em dia. Tu vês nos últimos anos o Rangers que é contra o Porto, que é contra o Benfica, que é contra o Braga, que tem feito boas exibições, bons resultados. Um pesadelo positivo. Em 2010, 2009 o campeonato escocês não era visto, e eu, se quisesse ter alguma esperança de ir ao Campeonato do Mundo, depois de surgir o interesse do Sporting, eu sabia que isto era o passo a dar, e talvez tivesse sido a minha última oportunidade para ir numa competição da seleção, competição internacional. E então pesou muito, e enfim, para o Sporting. E para jogar no Sporting? Se gostou da experiência de jogar no Sporting? Gostei. Entrou o Maniche e o Gosti, e era desportivo. Sim, mas quando chego lá, temos uma equipe, chego lá também numa fase, era o Carvalhal. Mas acabámos de fazer um step interessante. Foi contra o Atlético, e são eliminados pelo Atlético. A mim não o Ever. Eliminámos o Everton e somos eliminados pelo Atlético, mas empatados, não é? Somos eliminados pelos jogos da casa.
dois igual, com umas lesões. Sim, 2 igual e fizemos lá uma boa gestão, depois o 2 igual em casa. E depois o ano a seguir tem uma lesão grave que no início que me atrasou um bocado, que baralhou um bocado, mas gostei muito da experiência de jogar no Sporting. E falando agora um bocadinho, só para terminar com a seleção e com o Mundial, como é que foi a experiência de jogar esse Mundial pela seleção? Eu acho que esse Mundial foi muito característico de ter sido onde foi, porque há várias situações que classificam esse Mundial realmente foi um Mundial especial. Um Mundial muito especial. Nunca se vai esquecer das Bruselas. Há várias coisas nesse Mundial que dos próprios estádios, o cena para a África do Sul, todo aquele ambiente à volta, As músicas. tudo. Acho que esse Mundial tive a felicidade mesmo de participar. Era um objetivo, fomos eliminados pelos campeões do mundo, acabámos de ser campeões do mundo, Com um gol fora de jogo. gol fora de jogo, mas era um objetivo, foi tornado realidade. E o estágio teve duas características interessantes. Teve as palestras do João Garcia, o alpinista, e um exercício militar com a Força Aérea. Foi. E também tivemos já na África do Sul com o capitão da seleção de rugby, acho eu. Acho que era rugby, também, já não lembro do nome, está muito interessante. Não, já não lembro do nome. Mas foi interessante, foi o próprio estágio, dormir lá em cima, vitrina cá abaixo, A Covilhã, não foi? e na colher. Partilhou o campo com Cristiano Ronaldo. Como é que foi essa experiência? Isto é o que toda a gente sabe, né? Que é uma máquina já, e estamos a falar há 15 anos atrás. Sei lá, estamos a falar ele com 25 anos, ou com 24 anos, mesmo a arrebentar. É mesmo a arrebentar. Mas temos um grupo muito interessante, e toda a experiência da África do Sul, os hotéis, as viagens, os estádios fenomenais. Por acaso, uma experiência muito gira. E queria lhe perguntar também, já agora, porque acaba por ser alguém que entra na modernidade do futebol, uma pedra de toque foi Carlos Queiroz e orientou nessa altura. Qual é a importância do Mister e o que é que aprendeu com ele? Eu como Mister, Carlos Queiroz, ele conhecia perfeitamente, eu acho que foi uma peça importantíssima na minha chamada e no meu regresso à seleção, porque ele conhecia-me de Inglaterra como adjunto do Sir Alex Ferguson. E Agostinho Oliveira também estava como adjunto. Portanto, E numa altura em que nem tinha muita esperança de voltar, porque até tinha havido um estágio de 47 jogadores. não estava. Dos 47 jogadores, o Pedro. Não estava, portanto aquilo foi uma, sem dúvida, tem sempre uma palavra de gratidão, porque ele realmente proporcionou o meu regresso à seleção e a participação. Jogo com a Hungria também, isso foi decisivo. Sim, e depois chama para a dupla jornada a Hungria e aqui no estado, o segundo até foi aqui no estado Não Fosse Henriques. O segundo jogo foi Hungria no Luz e aqui Chipre, talvez. Sim. Acho que Chipre. E portanto, depois desse jogo também acreditei que era possível estar no. Conquistou. E depois estava até para o Algarve com a minha família, passar uns dias e ouvimos a convocatória no rádio. Foi quase fizemos a nossa festa no carro. Uma curiosidade que eu reparei, que quando se estreou em 2002 foi contra a Escócia, um país especial, para o lugar de Rui Costa, o ídolo da infância, e aqui perto de casa, porque foi no Municipal de Braga. E chovia muito. E para finalizar, só no pós-carreira assumiu outras funções. Gostava de lhe perguntar como é que se sente nesta nova vida e como é que faz também muitas vezes a ponderação entre aquilo que o jogador diz e aquilo que o jogador diz que o treinador lhe disse. Diz-lhe que o treinador tem sempre razão, que não tem. Há sempre uma velha máscara, a culpa é sempre dos outros, né? A culpa nunca é nossa. E às vezes o nosso papel é mesmo dizer as coisas como elas são, né? Às vezes nem são muito agradáveis de ouvir, mas a culpa não, se as coisas estão a correr bem, a culpa não pode ser sempre do outro. Alguma coisa do nosso lado não está certo. Por raras são as situações em que tu fazes sempre tudo bem, tirando a minha não chamada à seleção e não é e não és recompensado por isso. Portanto, é tentar perceber as coisas, tentar explicar da melhor forma, tentar não ferir suscetibilidades, que às vezes é muito difícil. E isso foi uma decisão tomada para estar envolvido no futebol, mas não naquela questão diária de estágios, de treinos, de manhã, à noite. Estar envolvido, aquela rotina que eu queria sair da rotina. A rotina, ser treinador a mim não me diz nada, não me agradava. A rotina de estágios, também não queria. Então, desta forma estou ligado ao futebol, faço aquilo que gosto. Conheço pessoas de todo o mundo, conheço
é uma profissão muito interessante, sou feita com honestidade e com respeito. Há uma decisão ou atitude que tenha com uma gente que gostava que tivessem tido consigo na sua carreira? Quem geria a sua carreira? Eu sempre tive uma relação muito cordial com quem me representou. Sempre. Portanto, o que eu posso dizer é que eu faço o que eu gostava que fizessem a mim. Só isso. O que eu gostava que fizessem a mim, eu tento fazer. Na minha questão pessoal, se eu tenho uma relação muito cordial com os meus agentes, nunca tive qualquer tipo de problema, sempre houve respeito, portanto, a partir daí. Aprendeu muito com o Jorge Mendes? Não, o Jorge foi meu agente de um determinado período, mas não é aprender. Eu acho que o Jorge é sempre a forma como ele vingou nesta posição, a forma como ele trabalha, a forma como ele cresceu, eu acho que deve ser valorizado e deve ser realçado, porque se nós olharmos como o Jorge, como começou e onde está, tem que ser valorizado. Uma pessoa assim tem que ter muito mérito. Como é que é essa forma de trabalhar? Porque o público não sabe. Não, isto não é, as pessoas às vezes têm uma ideia errada, porque às vezes passa muita informação que não é correta e tenta-se às vezes denegrir a imagem do agente de futebol, porque não é fácil. Neste caso tens o teu cliente, o teu jogador, o teu treinador, o que é que seja, que tens que preservar os melhores interesses dele, e tens do outro lado alguém que não quer atingir os interesses, ou seja, há ali uma forma negocial, respeito, cordial, de dias, às vezes frustradas, porque depois as coisas não chegam a bom porto, tardes, noites, viagens para aqui, reuniões acolá, ou seja, as pessoas não veem o produto final, ou seja, esta transferência, ou há ou não há, ou vai ganhar isto, ou vai ganhar aquilo, mas não fazem a mínima ideia do que se passa entretanto. O processo. E esse processo alguns terminam bem, aqueles que não terminam bem é uma frustração enorme, estás ali dias e horas e... Depois, essas novelas, transferências. Tudo. Agora o que eu acho é que tem que haver respeito por todas as partes envolvidas e profissionalismo. Quando começa a faltar o respeito, quando começa a sair da linha, depois cria que pessoas que comecem a denegrir um pouco a imagem do que a intermediário de futebol pode fazer. E faz. Obrigado, Pedro. Para fechar aqui só, e tendo em conta que estamos no Afonso Henriques, só para fechar aqui com uma memória, com a sua melhor memória de Vitória Guimarães. E deste estádio? A melhor. Recorda... Eu tenho várias, mas uma que tem de estar na parede do meu escritório é o meu regresso a entrar com os meus filhos. E eu vir os chutes e pontapés, eu regresso da minha casinha e entrar com os meus filhos, tenho essa fotografia em casa, até estou arrepiado, porque era algo que eu queria, era ter começado e acabar aqui, e ter entrado com os meus pequeninos aí pelo Afonso Henriques, acho que foi a melhor memória que eu posso ter, apesar de outras, das estreias, de vitórias aqui, jogos acolá. Acho que o regresso aqui com os meus meninos, acho que foi a melhor memória. Pedro, muito obrigado por este testemunho, por esta bela entrevista. Agradecer também ao Vitória uma vez mais por nos receber aqui tão bem, e em casa espero que tenham gostado, e um abraço e até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.